Olá, seja bem-vindo à TV do Parlamento Municipal. Está no ar o Jornal da Câmara. Legislativo vota primeiros projetos de 2024. Proposta aprovada assegura a mulheres e pessoas com deficiência direito a acompanhante em exames médicos. Estas e outras informações você confere a partir de agora, aqui no Jornal da Câmara. Na abertura do Jornal da Câmara de hoje, a nossa convidada é a enfermeira Caroline Seolim, da Coordenação de Gestão Estratégica da Diretoria de Atenção Primária à Saúde no município. Caroline, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Câmara. Muito obrigado pela presença, tudo bem? Olá, tudo bem? A gente que agradece o espaço, de estar conversando sobre essa temática. Vamos falar sobre a atenção primária aqui na capital gaúcha, porque, conforme o programa Previne Brasil, Porto Alegre se mantém entre as melhores do país na atenção primária. E eu pergunto aqui a Caroline o que isso significa, Caroline, e quais os fatores são levados em consideração para essa avaliação. Bom, isso significa uma melhora da qualidade aos usuários, com a ampliação do atendimento, do acesso à saúde nas unidades, como também com essa ampliação os usuários conseguem chegar melhor, os profissionais eles dispensam um cuidado melhor às demandas da comunidade, Isso se dá pela ampliação do acesso nos horários estendidos, que a gente tem algumas unidades, mas também durante o horário normal de trabalho, uma qualificação dos procedimentos e atenção a esses usuários. Os horários estendidos, eles fazem uma diferença, Especialmente, isso foi um diferencial também no processo de campanha de vacinação, E também para o trabalhador, enfim, que chega um pouco mais tarde, enfim, tem esse acesso aos postos com horários ampliados, Sim, essa priorização e ampliação do atendimento nas unidades de saúde, ele possibilitou que os trabalhadores que ficam no horário normal, das 8 às 17, geralmente, o horário comercial que a gente chama, e também para aquelas mães que trabalham nesse horário não conseguem. Então, no horário ampliado das unidades de saúde, a gente tem todos os atendimentos, vacinas, procedimentos, como no horário normal. Sem falar que nos horários estendidos o território é aberto, Então, independente do local onde a pessoa esteja, sendo morador de Porto Alegre, ele pode ser atendido nesses horários. E essas unidades com horários ampliados, eles têm em todos os bairros ou regionalmente ali? Tem uma referência? Sim, nós temos 16 unidades espalhadas pela cidade. Então, elas estão em locais estratégicos para o acesso da população. Caroline, é uma avaliação que tem impacto também do Previne Brasil no financiamento federal para o setor. Detalhe um pouquinho mais sobre esse programa e como é que se dá efetivamente esse impacto no financiamento para essa estrutura nos municípios. Então, o financiamento, ele é um financiamento federal, que ele é a partir da quantidade de população cadastrada no município, a partir da vulnerabilidade desses usuários e por metas, que incluem acompanhamento de gestantes, acompanhamento de diabéticos, hipertensos, consultas odontológicas. Esse programa ele visa ver o usuário como um todo dentro da atenção à saúde, não ver ele em partes, ampliar esse cuidado ao usuário, esse acesso. E aí isso reflete cumpridas essas metas num financiamento que tem um ranking de financiamento, mais ou menos assim? Isso, o somatório dos cadastros, das metas, e essa questão da vulnerabilidade. Dentro do Brasil, ele faz um ranking, então ele é dividido entre capitais, municípios com até 300 mil habitantes, 200 mil habitantes. Então, Porto Alegre, ele entra nas capitais e dentro disso, ele se encontra como o segundo no Brasil, segunda capital. Quando nós iniciamos esse financiamento, que começou a avaliar essas metas, nós estávamos em 7º lugar. No quadrimestre passado, que essas metas são avaliadas a cada 4 meses, a gente passou para o 3º e nesse quadrimestre estamos em 2º lugar. Ah, que bem. E só para a gente também deixar claro, Caroline, todo recurso é bem-vindo, na área, especialmente com na área da certeza. saúde, E
E esse tipo de atendimento, né, atenção primária, é o atendimento inicial ali para os moradores, né? A referência que eles têm inicial de entrada no serviço de saúde, né? Sim, a atenção primária em saúde, ela é a porta de entrada do usuário no sistema de saúde, né? Ela tem que estar sempre disposta e tem que possibilitar o atendimento a grande parte dos agravos da população. Uma atenção primária forte como a que nós trabalhamos, para que aconteça, ela precisa organizar e ajudar a resolver, né? A resolutividade dela tem que ser bem efetiva para que a gente não tenha impacto nos pronto-atendimentos, internações hospitalares, né? Por doenças crônicas. Certo, esse que é o grande trunfo, né, de uma atenção primária forte, né, é diminuir o peso sobre as emergências, né, especialmente em situações de inverno, né, quando a gente tem as emergências superlotadas na capital, né, então é essa porta de entrada que faz bastante diferença, né, Carolina? Com certeza, principalmente no inverno, né? A gente tem uma sobrecarga das nossas emergências e a atenção primária ela consegue receber os usuários azuis e verdes, né? Aquele que tem uma complexidade simples e que eles podem ser tratados e manejados nas unidades de saúde, não necessitando ir. Claro que casos mais graves, né? Devem ser procurados em emergências, mas os azuis e os verdes, que são os mais simples, eles devem ser tratados na atenção primária. Por isso que a gente busca essa qualificação. Sim, né? Porque é a porta de entrada, ali, como Isso. falaste, né? Dos atendimentos em saúde. Falaste também que essa avaliação, né? Ela ocorre a cada 4 meses, em seguida já vai ocorrer outra avaliação, né? Então, ocorre de forma periódica e num período relativamente curto, né? Como que o município tem se preparado nesse sentido, né? Para tentar se manter entre as primeiras posições. E quais os principais desafios, Caroline, para que se mantenha a qualidade no serviço? Sim, o município ele tem se preparado com monitoramento constante desses agravos, né? Qualificação dos usuários, dos profissionais, das unidades de saúde. E os desafios que a gente enfrenta hoje são outros agravos que estão se tornando, estão piorando nos últimos tempos, como a dengue, por exemplo. Então, a gente manter uma atenção constante, né, um trabalho junto à dengue, mas ao mesmo tempo a gente manter a qualidade da assistência e o monitoramento das questões do Previne. Mas a gente espera se manter no segundo lugar e, quem sabe, alçar o primeiro, né? Temos nos preparado para isso, temos qualificado as nossas ferramentas de monitoramento, como também os profissionais da rede. Em termos de atendimento em relação à dengue, o que isso o que isso representa de serviço para a população? É questão de prevenção, atendimento emergencial, ali, o que isso... Sim, a questão da dengue, a gente precisa ter o atendimento inicial, né? Muitos casos, eles iniciam simples, na maioria deles, e se a gente tiver ações efetivas, como hidratação, monitoramento dos casos, ele permanece na atenção primária e tem uma resolutividade bem grande. Então, a gente quer fortalecer também as questões da dengue na unidade da atenção primária, para que ele não tenha um agravamento e passe para uma internação hospitalar, né? Então, o nosso desafio é manter essa atenção aos agravos de cada período, né? Agora estamos na dengue, mas também não esquecermos das questões que envolvem o financiamento e também que são o carro-chefe da atenção primária, né? Que é prevenção e promoção à saúde. Certo. Em reuniões aqui da Comissão de Saúde, né, Carolina, que trata desse tema especificamente, né, como o próprio nome diz, da saúde, né, e do meio ambiente, mas ficando no tema aqui da saúde, muitas vezes a comunidade vem aqui e traz questões, né, em relação à estrutura dos postos, muitas vezes a falta de algum profissional mais especializado, questões de filas, né? Como é que o município trabalha também isso, né, na tentativa de avançar, né, nesse sentido, né? Sim, os nossos médicos das unidades de saúde da família, eles são médicos de família e comunidade. Então, eles têm uma especialidade ampla para contemplar a maioria dos agravos, como a atenção primária, já disse, ela é a porta de entrada. Mas o município tem tentado também qualificar estes encaminhamentos, para que realmente não tenham encaminhamentos desnecessários para essas especialidades que realmente são nível secundário, que não podem ser resolvidos na atenção primária.
Então, a gente tem investido na qualificação dos nossos profissionais de atenção primária para que eles tenham uma resolutividade que a atenção primária necessita e que os encaminhamentos sejam realmente necessários. Aí, a partir dos encaminhamentos, a gente também qualifica a questão da ordem dessa prioridade, da necessidade, para que cada vez menos tenhamos maior oferta e menor fila. Uhum. Quando falamos ali numa questão de desafios, no que seria, digamos, um gargalo, né, para que o município possa se manter nesses primeiros lugares, dessa questão mais ponta, assim, né, o que seria um desafio dos maiores, assim, questão de estrutura, profissionais, na realidade, exatamente, na realidade hoje assim as estruturas das unidades de saúde elas estão contemplando muito poucas, são pequenas, mas daí a gente esbarra na questão da dificuldade da ampliação por terreno, né? A gente tem algumas unidades que a população precisaria de ter mais equipes, mas a gente esbarra na questão física, na questão do terreno, todas essas questões estruturais que perpassam a questão do financiamento, né? Mas a gente tem um desafio da atenção primária quanto à quantidade de usuários que a gente tem hoje com muitas demandas, né? A gente tenta, mas não consegue numa consulta atender todas elas. Mas temos buscado que todas as demandas que esse usuário traz, que é a nível da atenção primária, que é possível ser resolvida na atenção primária, elas são resolvidas. Certo. Aqui no parlamento também, né, todo final de ano é votado o orçamento, né, e os vereadores podem destinar emendas impositivas, né, que são recursos, né, que são destinados para determinados setores, conforme o pedido do vereador, mas para que essas emendas se efetivem, parte delas, obrigatoriamente, são destinadas à saúde. Como é que estas emendas também têm ajudado, né, como é que isso tem impactado para o avanço da saúde aqui em Porto Alegre, Carolina? Bom, essas emendas impositivas, elas são extremamente importantes para a saúde, porque elas proporcionam melhora da estrutura física, melhora de equipamentos, possibilidade de a gente qualificar cada vez mais a nossa rede de atenção primária, né, a partir de equipamentos, a estrutura física, insumos para as unidades, né? E a partir dessa possibilidade a gente consegue ter outras estratégias e melhorar o acesso à população, né? O usuário se sente mais acolhido com uma unidade mais organizada, uma unidade reformada, como também com equipamentos mais novos, a gente consegue também uma melhora desse cuidado ao usuário. Tá certo. Para a gente encerrar aqui, Carolina, também a gente está vendo um período de muito calor, né? É quase impensável agora a gente imaginar o inverno, né? Mas ele está aí, ele vai se apresentar com certeza, como acontece todos os anos. E como é que o município também precisa dessa previsibilidade de tempo, né? Para que se possa estruturar equipes, enfim. E vem aqui para a Câmara a votação de projetos nesse sentido, né? De contratação emergencial, né? Para esses servidores dar conta também da demanda nesse período mais frio. Como é que também já está se preparando nesse sentido, né, também, né? Sim, essa semana, então, a Secretaria Municipal de Saúde, ela está finalizando um plano de contingência da Operação Inverno, para que a partir disso se façam os encaminhamentos, né, para contratação, como também equipamentos, insumos, para que não haja falta no inverno e a gente tenha tempo hábil para que sejam feitas as contratações emergenciais, ampliações de equipe, insumos, para que a gente consiga passar pelo inverno da melhor forma possível. Tá certo. A gente conversou aqui no Jornal da Câmara de hoje, na abertura aqui do programa, com a Caroline Seulin, que é da Coordenação de Gestão Estratégica da Diretoria de Atenção Primária à Saúde no município. Carolina, muito obrigado pelas informações, pelo tempo que é disponibilizado e bom trabalho para ti e para toda a tua equipe. Obrigada, a gente fica à disposição. Muito bem. Seguimos com o Jornal da Câmara, agora com informações do Legislativo. Na segunda sessão plenária de 2024, o Parlamento aprovou o projeto que garante a presença de acompanhante a mulheres e pessoas com deficiência em consultas médicas. De autoria do vereador Pablo Melo, do MDB, a proposta assegura a presença de acompanhante de livre escolha nos estabelecimentos de saúde aqui da capital. Conforme o parlamentar, a matéria é uma forma de proteger as mulheres de qualquer tipo de violência, abuso ou importunação sexual. Esse nosso projeto de lei, o marco
em que nós começamos a redigir esse projeto foi aquela barbárie que aconteceu na Baixada Fluminense, onde um médico anestesista estuprou uma mulher grávida. Ali a própria Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro legislou sobre o tema e nós aqui em Porto Alegre trouxemos também esse tema que é muito importante, não só em Porto Alegre como no Rio Grande do Sul, como no Brasil. Proliferam-se os casos de abuso contra mulheres, nesses casos de cirurgias, principalmente com sedação. Ele também ajuda na relação médico-paciente, porque também há falsas denúncias contra a classe médica. Então veja que o nosso projeto, em todos os âmbitos, ele é positivo para a sociedade. O projeto de lei ainda determina que os estabelecimentos de saúde deverão afixar cartazes ou painéis digitais de forma visível e clara sobre o direito da mulher ter um acompanhante. Quem não permitir a entrada de outra pessoa numa consulta, exame e até mesmo no bloco cirúrgico, pagará uma multa. É o que prevê a emenda do próprio vereador Pablo Melo, aprovada junto ao projeto. O texto estabelece que, em caso de descumprimento da medida, o estabelecimento receberá advertência e multa de até R$ 2.000. Uma subemenda aprovada também do autor da matéria assegura o direito de acompanhante às pessoas com deficiência. Outra emenda de autoria do vereador Tiago Albrecht, do Partido Novo, regra algumas exceções na obrigatoriedade de acompanhamento. Os detalhes você pode conferir no site do Legislativo. O plenário também aprovou proposta que garante acompanhamento psicológico a mulheres que perderam filhos vítimas de crimes. O texto da matéria prevê que o acompanhamento psicológico seja realizado por um profissional especializado em saúde mental e que faça parte do sistema público ou da rede conveniada do município. Conforme a autora do projeto, vereadora Biga Pereira, do PCdoB, a proposta determina que a Prefeitura incentive a criação de grupos de apoio para mulheres cujos filhos tenham sido vítimas fatais de crimes violentos. Prestar acolhimento às mulheres e garantir mecanismos de combate aos traumas sofridos pelas mães que perderam seus filhos estão entre as principais justificativas do projeto. Esta proposição, ela tem como objetivo prestar esse tipo de atendimento, de incentivo, de acolhimento às mães que sofrem com as consequências de um trauma, de perderem os seus filhos para a violência causada pelos confrontos urbanos generalizados. E que possamos disponibilizar esse acompanhamento, que é fundamental para apoiá-las e lidar com o luto e o sofrimento de tamanha perda dos seus filhos. Junto com o projeto, ainda foi aprovada a Emenda 1, de autoria da vereadora Mônica Leal, do Progressistas. O texto estabelece que os pais e os demais familiares das vítimas também têm direito ao acompanhamento psicológico. Ainda na sessão de quarta-feira, a maioria dos vereadores votou favorável à criação de frente parlamentar contra a doutrinação ideológica nas escolas. Segundo o texto do requerimento, a Frente Parlamentar tem como objetivo combater o preconceito e as diversas formas de intolerância. A proposta busca garantir o desenvolvimento de um pensamento crítico e a livre capacidade de criar um julgamento individual. A iniciativa gerou debate no plenário. O bloco de oposição foi contrário. E o caso das frentes também é algo que nós temos que estudar, porque tem um excesso de frentes parlamentares e, às vezes, essas frentes parlamentares não levam a debates profundos. Essa frente proposta é muito pior, porque essa frente proposta é uma tentativa de instrumentalizar uma luta política da extrema-direita contra a liberdade de cátedra, contra os professores e professoras que lecionam. E a ideia que nós temos para trabalhar esse tema, cujo eu já queria ter começado ano passado, é trazer o tema de fato para debate, inclusive trazendo a esquerda para dentro da frente, para ouvir o seu ponto de vista em relação a esses temas. Porque nós temos centenas de reclamações de pais, e eu acho que é importante que a gente escute o ponto de vista desses pais, é importante que a gente escute os alunos, é importante que a gente escute os professores. Essa frente, ela é muito importante.
Além da vereadora Fernanda Bart, a criação da Frente Parlamentar contra a Doutrinação Ideológica também foi assinada e encaminhada pelos vereadores José Freitas, do Republicanos, Tiago Albrecht, do Partido Novo, e pela vereadora Comandante Nádia, do PP. O presidente da Câmara, vereador Mauro Pinheiro, do PL, promulgou lei que reconhece o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul como representante da categoria vinculada ao município. A Lei 13.843 é de autoria da vereadora Comandante Nádia, do PP. O objetivo é esclarecer que cabe aos CIMERS realizar, junto ao Executivo, as negociações salariais dos médicos que atuam em Porto Alegre. A parlamentar afirma que a iniciativa ressalta o óbvio, mas que foi motivada por disputas entre os CIMERS e o SIMPA, Sindicato dos Municipários da capital. Nós tínhamos um problema em que um outro sindicato achava que ele teria que fazer essa negociação salarial. O SIMPA, que se tomou, por ser o detentor dessa questão de salários dos médicos. E nós temos já o CIMERS, que há muitos anos faz essas negociações, faz essa defesa dos médicos nas suas questões salariais. É um grande momento para o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul e para os médicos municipais de Porto Alegre, esta efetivação de direito de uma coisa que já existe de fato. Sendo representante de direito, nós teremos muito mais força nos nossos pleitos, junto à municipalidade, e no momento em que nós reivindicamos os direitos dos médicos que trabalham no município de Porto Alegre. A proposição foi aprovada com unanimidade no plenário do Legislativo Municipal. A medida foi uma demanda do CIMERS, que agora representa os médicos da capital, independentemente de vinculação sindical. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais informações do Legislativo no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Acesse também as redes sociais da TV Câmara. Muito obrigado pela sua audiência. Você já sabe, a gente se encontra na próxima edição. Até lá!